A obesidade é um fenómeno relativamente recente. Ela está intimamente relacionada com o desenvolvimento das sociedades atuais. A publicidade tem um impacto enorme na obesidade, nas nossas escolhas alimentares. Hoje, repare, as pessoas não vivem dentro das cidades, passam horas dentro de sistemas de transporte, o que faz com que a gente tenha uma sociedade muito sedentária. Por outro lado, os alimentos hoje que nós temos disponíveis, mais processados, com muita gordura, alimentos que às vezes pequenas quantidades têm uma grande quantidade de energia, mas também uma série de substâncias aditivas que provavelmente podem ter a ver com o aparecimento e desenvolvimento da obesidade. A obesidade é muito mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas e provavelmente está relacionado com os alimentos mais perecíveis, por exemplo, as verduras, os legumes, determinados tipos de frutas, são muito mais dispendiosos do que alimentos processados ricamente energéticos e vazios e sem grande valor nutricional. As pessoas ocupam os tempos livres de uma vida muito sedentária, as pessoas vivem agarradas aos iPads, aos computadores, à televisão e, portanto, não há dispêndio energético. Isto a somar a fenómenos biológicos, a fenómenos psicológicos, a fenómenos sociais, tudo isto ainda leva a uma grande complexidade do que é a obesidade. Nós vivemos todos no mesmo ambiente e nós não temos todos a obesidade. Porquê? Porque nós temos suscetibilidades genéticas diferentes. Há pessoas que têm um conjunto de genes que têm uma maior propensão para ter obesidade neste contexto. Há uma teoria que é a teoria do gene poupador. Ao longo de milhares de milhões de anos, a seleção natural fez com que aquelas pessoas que tivessem um gene poupador em situações de adversidade, ou seja, de carência alimentar, eram as pessoas que tinham maiores probabilidades de sobreviver. Ao contrário de hoje, em que nós vivemos na abundância, o que faz com que quem tem o gene poupador está em desvantagem adaptativa, porque vai ter todas estas doenças metabólicas, mecânicas e mentais associadas à obesidade. Ou seja, existem lá aqueles marcadores genéticos, mas o gatilho, o que faz disparar é o ambiente. Porque se nós recuássemos 200 ou 300 anos, aquelas pessoas podiam ter aqueles genes, mas não tinham o ambiente a disparar e elas não iam desenvolver a doença. Numa consulta médica, o que o médico faz é uma série de perguntas para tentar identificar o momento do início da obesidade. É diferente se temos uma obesidade desde a infância ou se temos uma obesidade que se instalou na vida adulta. Tentar identificar quais foram os fatores promotores, o que é que contribuiu, até na opinião do doente. Mas também há uma série e faz parte da consulta, observar o doente. É não só a sua estatura, é o seu peso, é onde é que está aquela gordura, a sua localização. Ainda há muita iliteracia nessa área e também o facto das pessoas olharem para a obesidade não verdadeiramente como uma doença, mas olham para a obesidade como um problema de estética ou de cosmética. As pessoas têm que perceber que a obesidade é uma doença grave, é uma doença crónica e que concorre para mais de 200 doenças que estão associadas, e nomeadamente há mais de 13 tipos de cancro. E, portanto, se as pessoas tivessem essa percepção, porque às vezes não têm, não é? Eu tenho diabetes, mas eu tenho uma diabetes tipo 2, a causa da minha diabetes é o meu excesso de peso. Eu tenho hipertensão arterial, eu tenho colesterol elevado, eu tenho apneia do sono, a causa destas minhas doenças, ou tenho artroses, eu tenho dor lombar, eu tenho até infertilidade. As causas, a causa desta constelação de doenças é a minha obesidade. E se eu tratar a obesidade, há uma fase em que todas estas doenças são reversíveis. Muitas vezes é apenas necessário pequenas perdas de peso para haver uma melhoria de todas estas alterações, e perdas de peso da ordem dos 5% já se traduzem em regressão destas comorbilidades, perdas de peso da ordem dos 10% ou 15%, ainda há uma maior regressão destas comorbilidades. Há uma medida muito simples que é o seu índice de massa corporal. É fácil, que é pesarem-se e verem a sua estatura. Portanto, o índice de massa corporal é o peso a dividir pelo quadrado da estatura. Podem pegar no telemóvel e fazer peso a dividir pela estatura, a dividir pela estatura. Quem tiver um índice de massa corporal superior a 30
essas pessoas com ou sem comorbilidades devem ser tratadas. As pessoas que tenham um índice de massa corporal superior a 27 também devem ser tratadas com terapêutica, o que está indicado é que é terapêutica farmacológica. Aquelas pessoas que têm um IMC acima dos 25, estas pessoas já estão na sobrecarga ponderal e devem a tomar atitudes para que não venham evoluir para formas mais graves. Claro que aquelas pessoas com índice de massa corporal superior a 35 ou 40, essas pessoas têm formas graves de obesidade, que muitas vezes necessitam já de uma intervenção de terapêutica cirúrgica da obesidade. As pessoas devem se dirigir em primeiro lugar ao seu médico. As pessoas que têm hipertensão precisam dos antihipertensores, as pessoas que têm diabetes precisam dos antidiabéticos e da insulina, as pessoas que têm dislipidemia precisam dos medicamentos para o colesterol e para os triglicerídeos, e todas estas doenças, e quem tem apneia de sono precisa de um CPAP ou de um BiPAP, todos estes medicamentos, todos estes dispositivos são comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde, e a doença que promove todas essas doenças, que tem fármacos que demonstraram ser eficazes e serem seguros, não são comparticipadas, o que não faz sentido. Sendo a obesidade uma doença crónica, de facto um doente obeso é um doente que tem que ter cuidados para toda a vida. Na base do tratamento da obesidade, o estilo de vida, o plano alimentar adequado, a prática regular do exercício físico e a terapêutica comportamental. Em cima deste primeiro pilar, eu diria que no nível acima nós temos a terapêutica farmacológica. O que a terapêutica farmacológica vai fazer é amplificar aquilo que nós estamos a conseguir com a modificação comportamental. E na terapêutica cirúrgica, o que a terapêutica cirúrgica vai fazer é amplificar ainda muito mais aquilo que é a modificação do comportamento. Ou seja, é um tratamento em pirâmide em que estamos a amplificar e estamos a obter melhores resultados em indivíduos que precisam de melhores resultados. Se o indivíduo deixar tudo, abandonar tudo, vai regredir e volta a ficar com a obesidade. Portanto, há uma necessidade para toda a vida da manutenção, da modificação do estilo de vida. Quando nós tratamos alguém e as pessoas melhoram, não deve perceber o que é o grau de satisfação das pessoas. As pessoas dizem, a minha vida melhorou imenso, eu não saía, eu lembro-me de pessoas que, por exemplo, já não conseguiam conduzir, eu não conseguia brincar com os meus filhos, eu não conseguia fazer uma série de coisas, uma frustração enorme, quando nós até temos armas, mas infelizmente esbarramos na possibilidade que as pessoas têm de adquirir e modificarem a sua vida com coisas tão simples como um fármaco. Até podemos agora estar a gastar mais, mas estamos a poupar muito no futuro. Estamos a poupar não só no Sistema Nacional de Saúde do futuro, estamos a poupar nos medicamentos que essas pessoas não vão precisar, estamos a poupar porque essas pessoas vão ficar ativas muito mais anos, vão viver mais anos e vão ter um maior índice de felicidade também, porque os índices de felicidade também são importantes.